Atenção! Como o conteúdo é grande, e tínhamos intenção de fazer uma aula menor, pode-se perceber que o áudio fala um pouquinho rápido. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um vídeo aqui do Portal Programando. E dessa vez a gente vai ver um sistema de CRUD completo com Java Web, certo? Esse vídeo tem o foco justamente de vocês poderem entender o fluxo da criação de um projeto com CRUD, desde a modelagem das classes até salvar e recuperar em banco de dados. Beleza? Então eu espero que vocês gostem, vamos para a aula. Pois bem pessoal, para que o vídeo não fique muito grande, eu já estou com o código pronto e a ideia do vídeo é justamente explicar cada parte do meu código. Como vocês podem ver, eu estou aqui já com um projeto aberto no NetBeans, então eu vou deixar o link para fazer download do projeto aqui na descrição. Vocês podem baixar, abrir tanto o NetBeans quanto você vai em Eclipse, bibliotecas. tudo bem? Bem pessoal, para quem já baixou e está com o projeto aí, primeira coisa que vocês têm que fazer nesse projeto, antes de qualquer coisa, vir no projeto, clique com o botão direito, propriedades. Então nessa janela que abriu aqui, vocês podem ver que está aparecendo já o JDBC MySQL e o JDBC Postgre, então você pode escolher qual que você vai utilizar. Caso não esteja aparecendo para você, você pode também adicionar uma nova biblioteca. Então, para você adicionar, você clica aqui em adicionar nova biblioteca, que ele já vai aparecer para você, aqui para você, a janelinha para você escolher a biblioteca. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir na janela de biblioteca, procurar o Drive JDBC MySQL e o Drive JDBC PostgreSQL, e aí você vai adicionar qual é o banco de dados que você está buscando, certo? Então, primeira coisa que você tem que fazer é justamente buscar o drive do banco de dados para que o seu projeto consiga se comunicar com o seu banco de dados. Ok pessoal, agora que o drive já foi adicionado, a próxima etapa é a gente entender o nosso código-fonte. Como a ideia aqui é criar um CRUD de usuário, então a primeira coisa que você tem que fazer é criar a classe que você vai criar objetos de usuário. Então para isso eu criei um pacote, onde nesse pacote você vai criar todas as classes que você cria projeto. Então por exemplo, no seu projeto, dentro desse pacote model, você tem, por exemplo, no seu projeto usuário, produto e funcionário. Então você vai ter que ir dentro de uma classe usuário, uma classe produto e uma classe funcionários, né? E aí, nesse caso, lembre-se que nessas classes da model, vocês têm simplesmente o nome da classe, né? E aí você tem os seus atributos dessa classe e os gets e sets. Então, nas classes model, que a gente chama de classe bin também, né? Porque é através dela que você cria os objetos, você tem simplesmente os atributos e os métodos gets e sets para esses atributos, ok? Então aqui é porque algumas pessoas pensam, nessa classe eu vou colocar o adicionar, cadastrar. Não, nessa classe é apenas os atributos, os sets e gets. Então, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, eu tenho alguns atributos. Eu tenho usuário ID, que é justamente para quando eu for buscar do banco o ID, já vim nessa variável, né, nesse atributo. Tem o first name, que é para pegar o primeiro nome, last name, tudo do tipo string, tá? Last name e first name do tipo string e user ID do tipo inteiro. Esse DOB aqui é justamente o tipo data para vocês entenderem que vocês podem trabalhar também com data, né? Pode ter um atributo data, por exemplo, data de nascimento, se for de algum documento, por exemplo, data de emissão. Então você pode ter um atributo do tipo date e um atributo do tipo e-mail, que também é do tipo string, ok? Então, recapitulando, a classe com atributos e gets e sets para que você consiga criar objetos dessas classes, ok? Então, lembrando que quantas classes tiver no seu projeto, você tem que criar essas classes aqui para você poder criar objetos dela. Então, por exemplo, no meu banco eu vou armazenar projeto, eu vou armazenar produto, eu vou armazenar usuário. Então, para cada um desses, você tem que ter uma classe na model para essa classe, ter os seus atributos, os seus gets e sets, ok? Pronto. A gente já tendo a nossa classe para criar o objeto de usuário, a gente vai para uma outra classe, que é a classe DAO. Só que antes da gente ir para essa classe DAO, existe uma classe também muito importante, que é o que está no pacote útil. Vamos aqui abrir essa classe, eu chamei ela de DB útil, então vocês podem abrir ela no projeto que já está aí para vocês. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque como eu disse, a ideia aqui é que seja um vídeo rápido, que você pegue esse projeto e consiga já a partir dele criar seu projeto. Mas vamos lá, primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou criando uma variável aqui do tipo connection. Essa variável é justamente para que você consiga criar uma conexão com o banco de dados, tá bom? Eu começo, crio um método aqui chamado getConnection, justamente para
pegar a conexão e faço a verificação aqui dentro desse getConnection. Se a conexão for diferente de null, ou seja, se ela for diferente de null, quer dizer que já existe uma conexão. Então eu simplesmente retorno uma conexão, return connection. Se não, ou seja, se ela for igual a null, quer dizer que a conexão ainda não foi criada. Então eu vou aqui criar. Para isso eu tenho que passar, né, o nome do usuário. Aqui no meu caso, como eu estou utilizando um exemplo com Postgre, eu estou passando o usuário do Postgre para acessar o Postgre, que é Postgres, e minha senha do Postgre, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que eu tenho duas partes do meu código que está comentado, a SQL, né, e do Postgre. Então eu deixei comentado do MySQL porque eu não estou utilizando esse banco. Então se você, eu quero utilizar o banco, então o banco, por exemplo, de MySQL, o usuário costuma ser root, então só você vem aqui e mudar para root. Se for Postgre, deixa Postgre sem problemas, beleza? A configuração do banco você faz nessa classe dbUtil. Se você estiver utilizando o MySQL, você simplesmente tira esse comentário aqui da minha linha do MySQL e comenta a linha do Postgre. Se você estiver usando o Postgre, pode deixar o projeto do jeito que está. Outra informação importante, aqui na linha 29, ó, onde eu estou fazendo drive manage.getConnection, eu estou passando, olha, JDBC, é justamente para que o seu projeto consiga acessar esse endereço, sabendo que é um Postgre, né? Localhost, porque é o meu banco que está na minha máquina. Então se fosse, eu tenho um banco externo, eu tenho um banco que está em outro servidor. Aqui você coloca o endereço do servidor, a porta. E muito importante, pessoal, essa parte aqui, ó, que eu chamei de useDB, aqui é o nome do seu projeto. Então, se no seu banco de dados você chamou o seu banco de, por exemplo, CRUD, enfim, o nome do seu projeto, aqui que você vai colocar o nome do seu banco de dados, tá bom? Então aqui, ó, depois desse barra, eu coloquei userDB. Daqui a pouco vocês vão ver lá no banco de dados que o meu banco de dados chama-se userDB. Então, por isso eu tenho aqui colocar aqui userDB. A mesma coisa seria se fosse MySQL. Aqui eu chamei de projeto integrador, lá o nome do meu banco de dados. Aqui você fosse no MySQL, eu simplesmente colocaria aqui o nome do meu banco de dados normalmente, beleza? Então aqui o que vem depois desse barra é justamente o nome do meu banco de dados, lá na minha base de dados, beleza? Ok. Agora que a gente já, né, entendeu que a conexão, eu preciso voltar lá para aquela classe DAO, beleza? Então, de novo, se eu tenho lá na minha diagrama de classe as classes usuário, aqui eu vou criar uma classe para criar objetos do usuário. Mas nessa classe aqui ela não faz a comunicação direto com o banco. Essa classe ela é simplesmente para criar objetos. Por isso que ela chama-se classe bin, como se fosse, né, a classe semente, que é a partir dela que você cria os objetos. Aí você pode perguntar, como então que eu faço essa comunicação com o banco de dados? É através dessa classe DAO, que é acesso direto a objetos, beleza? Então, por isso que você, novamente, para cada classe que você tem no seu modelo, você vai ter uma classe DAO, tá? Então, por exemplo, olha, acesso direto ao usuário, por isso que eu chamei userDAO. Toda classe que você tiver na model, você vai ter uma referente a ela aqui na DAO, porque é essa DAO que vai salvar no banco, que vai buscar do banco, beleza? Então, você precisa ficar claro isso. Se tem uma classe na model, vai ter a referente dela aqui na DAO. Na DAO eu tenho um único atributo, que é essa connection, que é justamente porque a DAO ela vai fazer o meio do campo entre a minha estrutura orientada a objeto, que eu implemento em Java, e a minha estrutura relacional, que é o meu banco de dados. Então eu preciso ter uma classe que faça esse meio do caminho, né, entre o meu objeto e o meu banco de dados. Para isso eu tenho essa classe DAO. Então perceba que eu tenho aqui meu construtor padrão, ó, userDAO, que na linha 22, que eu já faço, olha, connection, recebe, dbUtil.getConnection é justamente aquela classe que a gente acabou de ver, né, lá que está no pacote útil, ó, dbUtil. E essa getConnection vai justamente me retornar a conexão com o banco de dados, né? Então, quando eu faço aqui, ó, quando eu crio o objeto já utilizando o construtor padrão do userDAO, ele simplesmente está falando, olha, na hora que eu criar um objeto do userDAO, automaticamente já cria para mim uma conexão com o banco. Então aí eu já tenho aqui nessa variável a conexão com o banco. Por isso que o construtor padrão nesse caso é tão importante, porque na hora que eu criar o objeto do userDAO, né, ele automaticamente já cria para mim uma comunicação com a base de dados. Beleza? Ok, continuando.
Eu tenho aqui o meu primeiro método, que eu chamei public void add user. Aqui eu poderia também chamar ele de adicionar usuário, tá? Eu tô colocando, como eu já comecei chamando em inglês a classe de user, aqui eu tô tentando colocar o resto do inglês para manter um padrão. Mas, para isso, para adicionar um usuário, a primeira coisa que eu preciso fazer é enviar um usuário. Então perceba que, como parâmetro, eu estou recebendo um usuário, né, do tipo user, que é justamente o objeto, né, que a gente pode criar através dessa classe user. Então essa classe user aqui é justamente para a gente poder manipular os objetos. E aqui eu recebo um usuário, né, que vai vir como atributo para essa classe. Quando eu receber esse atributo, perceba que a gente tem aqui, ó, esse preparement statement. É como se fosse um objeto que vai preparar o seu script de inserção no banco para aquele objeto. Então perceba que eu estou criando, olha, a partir da connection, que é justamente a minha conexão com o banco, eu estou falando, olha, eu quero preparar aqui o script de comunicação com o banco, eu estou fazendo, olha, insert into. Perceba que legal, aqui o insert into é justamente o seu script de banco, beleza? Então, insert into users, e aí eu vou fazer um corte no vídeo e a gente vai lá para o banco de dados para que vocês consigam entender a nossa base de dados. Então, pessoal, estamos aqui com o banco de dados. E aqui no banco de dados a gente tem, né, como eu estou utilizando o PageAdmin 4, ele já está aqui aberto para mim. Então ele tem aqui os servers, eu vou abrir aqui o server, abrir o Postgre, as minhas bases de dados. E ele tem aqui essa base de dados, né, que é UserDB, que é justamente aquela que eu acabei de mostrar para vocês lá no código Java. Então, ó, tem que abrir aqui, pode abrir, vamos lá nos esquemas. Tem que estar no esquema public, tá? Para a gente poder acessar lá, daquele jeito que está no código. E aqui a gente tem as tabelas. Então, nesse caso, eu só tenho uma tabela, que é a tabela de usuário, que eu chamei de users, tá bom? Então, dentro do Postgre, na tabela users, se fosse MySQL, é o mesmo esquema, tá? Só você acessar o seu MySQL pelo PHPMadmin ou pelo MySQL Workbench e você acessar as suas tabelas que você consegue verificar também. E aí, dentro dessa nossa tabela, eu tenho algumas colunas. Vamos aqui olhar a nossa estrutura. Olha aqui, eu tenho a coluna User ID, First Name, Last Name, DOB, que é do tipo de dados, e e-mail. Então perceba que os nomes das nossas colunas é justamente os mesmos nomes das colunas dos atributos que a gente tem lá na classe, ok? Então, só para vocês entenderem. Então, a gente tem a nossa base de dados aqui, né, que eu chamei de UserDB. A gente tem no esquema público, na tabela usuário, que tem aí sempre, tá, pessoal? A gente vai ter aqui a mesma quantidade, os mesmos atributos que estão lá na classe do usuário, aqui na classe do usuário, aqui na classe do usuário. Então, vamos aqui, ó. Vamos abrindo de novo só para recapitular. Aqui esses mesmos atributos são aquelas mesmas que estão lá no nosso banco de dados, ok? Aqui no nosso banco de dados, as mesmas colunas são os nossos atributos. Ok, agora que a gente já viu a base de dados, né? Lembrando que se você tem uma classe na moda, você também vai ter a tabela lá na base de dados. Então, como aqui a gente só tem uma tabela por enquanto, né? Então vocês podem ter quantas vocês quiserem. Lá a gente só vai ter uma tabela também. Olhando aqui, a gente está inserindo, fazendo um insert into, que você já domina o banco de dados. Então, inserir na tabela users, que eu acabei de mostrar. Na coluna first name, last name, DOB, e-mail. Esses valores. Então, vocês podem ficar na dúvida, por que nos valores eu coloquei ponto de interrogação? Ó, eu coloquei ponto de interrogação justamente porque a gente está preparando para inserir. Então, eu estou falando, olha, esse primeiro ponto de interrogação vai ser inserido nessa primeira coluna aqui, o segundo ponto de interrogação na segunda coluna. Mas, o que vai vir nesse lugar que tem um ponto de interrogação? Perceba que aqui embaixo, esse preparation statement, a gente tem esse setString. E esse setString é justamente o formato do arquivo que você vai inserir. Tá vendo que aqui a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4. E é justamente a quantidade de pontos de interrogação que a gente tem, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer o seguinte. Onde tem 1, quer dizer que vai ser inserido o que está no meu primeiro ponto de interrogação. Então, o que tem nesse 1 aqui? Ó, user. O que é esse user? É justamente o objeto de usuário que a gente recebeu aqui nos parâmetros. Ó. Então, lá onde que estava aquele primeiro ponto de interrogação, aí vai ter user, vai aparecer o get first name, porque eu estou pegando o primeiro nome do usuário que eu estou enviando aqui. Vamos recapitular. Nesse método, add_user, eu estou recebendo um usuário. Esse usuário está nessa variável user, que é do tipo user,
né, lá da classe. Por isso que está com o maiúsculo, porque é o nome da classe. Então, esse user, que é essa variável, tem um objeto de usuário. Quando eu for inserir no banco, a coluna user, e é first name, que faz referência a esse primeiro ponto de interrogação aqui, vai receber o que veio no meu get first name. Lembra que o get ele pega o nome, né? Então, vai vir o que tem nesse first name. Na segunda coluna aqui, last name, vai inserir justamente o que veio no usuário aqui também. Get last name. Aqui eu tinha feito só para testar, então aqui não precisa nem dessa linha não. Pode ou excluir ou comentar ela. Tá? Eu só tinha feito para poder analisar o dado que estava vindo. Nesse caso aqui, ó, eu estou pegando o valor que está vindo, né, que pode ser justamente uma string, convertendo ele para ser do tipo date. Perceba que eu fiz, olha, set date, justamente porque o dado que vai ser inserido aqui é do tipo data, que também está lá na minha base de dados. Uma coisa importante, esse código e o script está na descrição do vídeo, tá? Então você pode baixar, que já vai ter o script também para criar o banco de dados. E por último, né, no último ponto de interrogação, que é o quarto, né, que faz referência à minha quarta coluna no banco de dados, que é e-mail. Eu faço aqui set string, o quarto ponto de interrogação, inserir e usuário.get e-mail, que é justamente para inserir o e-mail nessa posição. E por último, eu faço o preparement.executeUpdate justamente para executar esse comando. Tá? Lembrando que aqui é executar update porque é uma atualização no banco de dados. Tá? Não quer dizer que é o comando update. Aqui eu estou executando uma ação que vai modificar algo lá no banco. Então por isso que é execute update. Então quando eu fizer isso, ele vai executar esse comando e onde tem os pontos de interrogações, ele vai inserindo esses valores que veio no meu usuário aqui, user. Ok? Então, quando ele executar, pronto, ele já inseriu no banco de dados, ele executou aquele comando do SQL. Segunda método, delete user. Perceba que aqui só veio um user ID do tipo inteiro. Uma coisa importante nesse método anterior. Ele é do tipo void porque ele não retorna nada. Ele simplesmente entra aqui, executa o comando SQL e finaliza. Então, continuando aqui no segundo método, a gente tem também não retorna nada, mas chamado delete user, que é justamente para deletar o usuário lá do nosso banco de dados. Perceba que agora, como parâmetro, eu não estou recebendo um usuário, como a gente tinha recebido antes, um valor, né, um objeto do tipo user. Eu estou recebendo um user ID do tipo inteiro. Por quê? Porque agora eu só preciso saber o ID do usuário que eu vou deletar, e aí eu vou executar o comando delete, da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente. Delete da tabela user, né, where, ou seja, onde o ID do usuário seja ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, a gente já tinha falado que a gente usa esse setInt. Como aqui é do tipo inteiro, aqui ele vai passar nesse inteiro para aquele ponto de interrogação. Então, novamente, depois eu dou execute update. Perceba que ele vai executar o comando delete from usuário apenas aonde o usuário tem o ID, que foi justamente esse ID que a gente passou para o parâmetro. Então ele vai pegar esse valor que veio, vai setar ele aqui onde a gente falou que é referente à primeira ponto de interrogação, que é o que já está aqui no nosso comando do SQL, e vai executar. Então, se esse ID existir, ele simplesmente entra lá, deleta e finalizou. Esse usuário não existe mais lá no nosso banco de dados. Seguindo aqui, a gente tem esse método chamado updateUser, ele também não tem nenhum tipo de retorno, por isso que é void. Só que esse updateUser também, assim como a gente fez lá no insert, ele tem um user vim como parâmetro. Perceba que o nosso parâmetro ele tem um user, né, o do tipo user, e aí a gente vai fazer como a gente tinha feito lá no insert. Porém, agora o comando é o update, porque eu vou, por exemplo, atualizar um dado do usuário. Então eu coloquei, olha, update users, que é o nome da minha tabela lá do banco de dados. Set, né, que é o comando normal de fazer o update no SQL. Então eu coloquei aqui, ó, first name vai receber ponto de interrogação, last name ponto de interrogação, dob, que é aquele arquivo tipo data, ponto de interrogação, e-mail, ponto de interrogação. E além disso a gente tem que colocar, né, o where, porque eu só vou fazer o update onde esse usuário existe. Então,
Por que eu estou fazendo? Por que você está atualizando tudo? Porque quando a gente for atualizar, a gente vai ter a tabela com todos os dados do usuário e aí você vai reenviar esses dados. Então, todos os dados vão ser realmente atualizados, mas só vai ser modificado o que você colocou lá, o que você modificar no formulário. O que você não modificar, ele vai vir o mesmo dado, então não vai fazer diferença. E aqui no Where, eu vou pegar justamente o meu último ponto de interrogação para verificar o ID, porque só vai atualizar os dados desse usuário específico que tenha esse ID, ok? Então aqui, ó, perceba que eu estou novamente fazendo, olha, set string, passando o usuário.firstname, que é o que veio, né, aqui no parâmetro, set string last name, o de data aqui que eu já estou convertendo para data, o de e-mail, e por último aqui esse setInt, que é o quinto, né, que é justamente esse quinto ponto de interrogação, que é o que está no nosso where, que é para executar apenas para esse usuário. E por fim, eu executo o update, que é para atualizar, para executar o comando, esse SQL aqui lá no banco de dados e atualizar, fazer a execução do comando do string, executar o script do SQL. Então vamos aqui para o próximo método, né, que é um método também muito importante, que é o getAllUsers, ou pegar todos os usuários. Perceba que esse método ele não recebe nenhum parâmetro, então ele simplesmente abre e fecha parênteses porque ele não recebe nenhum parâmetro. Porém, o tipo de retorno dele é listUser. Por que eu coloquei esse listUser aqui? Porque eu quero retornar uma lista do tipo de usuários, certo? Então, faz sentido, pensem com vocês. Se eu vou fazer um método que eu vou retornar todos os usuários, então, se é todos os usuários, é uma lista de usuários, uma lista que contém todos os usuários, certo? Esse listUser aqui, a gente vai criar então essa lista e inserir os usuários dentro dela, que é o que a gente faz nessa primeira linha dentro do parâmetro, que é a lista de usuário, que eu chamei ela de lista de usuário, do tipo list, do tipo user, né? Que eu criei usando o construtor do arraylist. Então eu estou criando um arraylist para salvar todos os meus usuários, ok? De novo, eu estou fazendo aqui o attendment, né? Para criar a conexão, ok? E na linha de baixo, perceba que eu estou fazendo o comando carry, que é select asterisco from user, ou seja, eu estou fazendo uma busca que vai retornar todas as colunas dos meus usuários, beleza? E coloquei nesse execute carry, que é justamente porque quando você faz isso, ele já vai executar direto o comando e guardar o resultado dentro dessa variável rs, que é do tipo resultSet. Essa resultSet é como se ele criasse uma tabela do seu resultado virtual. Então, é como se ele criasse uma tabela do seu banco de dados e salvasse nesse resultSet, beleza? E aí, quando eu faço esse while aqui, ó, esse while é justamente para percorrer cada linha lá da nossa tabela. Então, se a gente tem uma tabela que tem várias linhas de usuário, ou seja, vários usuários, eu estou percorrendo essa linha, né, esse rs.next, quer dizer que cada vez que ele passar aqui, ele vai percorrer uma nova linha da sua tabela, uma nova tupla da sua tabela, e para cada tupla ele vai vir aqui, olha, criar um usuário. Perceba que eu estou fazendo user, né, do que eu chamei de user, new user, porque eu estou criando um objeto do usuário. Para esse user que a gente acabou de criar, essa variável user, eu estou fazendo o set. Então, olha, set user ID, ou seja, pegue o ID, né, que está vindo aqui, ó, do rs getInt. E aí, aqui dentro, isso é importante, dentro desse rs, que é da nossa tabela virtual aqui, eu vou colocar aqui esse getInt, sempre o getInt, o tipo do dado que está vindo, e entre parênteses, dentro dos parâmetros, eu vou colocar o nome da coluna. Então, nesse caso, eu quero pegar o ID do usuário. Então, eu vou colocar o nome da coluna para esse rs, que é o meu resultSet, e vou inserir, por isso que eu estou usando aqui do usuário, o set user ID. Então, eu vou inserir, né, no meu atributo desse user o valor que veio da coluna. Para o first name, do mesmo jeito, então eu vou pegar o valor que veio do banco de dados, inserir no set do meu objeto usuário, last name, dob, e-mail, e por fim eu vou fazer lá na minha lista de usuário que a gente tinha criado aqui em cima, né, usando um arraylist, eu vou adicionar esse objeto que a gente acabou de criar e inserir os dados que veio do banco. Então, cada vez que ele entrar nesse for, ou seja, para cada linha da minha tabela, ele vai entrar, criar um objeto, né, e vai inserir os dados de cada linha nesse objeto. E, por fim, adicionar esse objeto na minha lista de usuários. Por quê?
Porque no final da execução eu vou simplesmente colocar, olha, return lista de usuários. Por que eu posso fazer isso? Porque agora, quando ele retornar essa lista de usuários que a gente criou, é justamente a lista com todos os usuários que veio do meu select from user. Beleza? Então, eu fiz a consulta no banco, percorri todas as linhas, todas as tuplas do meu banco de dados, criando um objeto para cada linha do meu banco, inseri essa linha numa array list, que é essa lista de usuários, e retornei usando o return, né? Return lista de usuários, porque agora sim eu retornei. Beleza? Perceba que até aqui a gente está simplesmente criando métodos que façam essa conexão. Pega um objeto do Java, insere no banco. Pega a minha lista do banco e transforma em objeto. Essa DAO ela é justamente isso. Fazer essa conversão de objeto para o modelo do banco para objetos. Então, essa classe DAO ela tem justamente essa função. E aí, por último, a gente tem esse método que é o método getUserById. Se esse usuário existe no banco, se ele existir, eu quero retornar esse usuário. Então, vamos supor que eu tenho simplesmente o ID desse usuário. Então, nesse método, eu vou retornar. Perceba que o retorno dele não é void, é user, porque eu vou retornar um único usuário. Enquanto na anterior a gente tinha uma list user, porque a gente ia retornar uma lista de usuário, nessa é simplesmente user, porque eu quero retornar um único usuário. Lembrando que toda vez que eu falo user aqui, se você estiver trabalhando com, por exemplo, produtos, todos os lugares que eu estou falando de user, você pensa como se fosse produto, ou se fosse usuário em português, enfim, o nome da sua classe lá que você colocou na model, beleza? A minha primeira linha aqui, eu estou justamente criando um usuário, user, que eu estou construindo com o construtor padrão de user. E aí, por fim, eu faço um select, aqui justamente usando aquele preparement, select asterisco from user, onde o ID do usuário é igual a esse ponto de interrogação, porque a gente vai colocar onde tem esse ponto de interrogação aqui, né? Olha, o primeiro ponto de interrogação a gente vai colocar esse useID, que é o que a gente passou por parâmetro, que é justamente para fazer essa busca. E aí, eu vou fazer a verificação, olha, eu vou executar, né, essa query, quando eu executar, esse usuário já existir, se existir esse usuário lá, se a execução desse script do banco retornar um usuário, eu vou pegar o user que a gente criou, o nosso usuário que a gente já criou, esse objeto, e fazer um set user ID com o que veio do banco, um set first name com o que veio do banco, last name com o que veio do banco e assim por diante. E por fim, eu vou retornar o user, tá bom? Então, se o usuário existir, ele insere esses valores e já retorna esse usuário. Pois bem, pessoal, agora que a gente já criou o modelo da classe usando essa user lá no pacote model, a gente já fez a conexão com o banco utilizando aqui o dbútil, né, que faz a comunicação com o banco, e a gente já fez todas as possíveis transições entre a minha classe com o meu banco e do meu banco com a minha classe, a gente precisa criar um controller. O que é esse controle? O controle é justamente onde o usuário vai acessar, por onde o usuário vai acessar essas funcionalidades, certo? Para quem não conhece Servlet, Servlet é uma classe Java que permite que você tenha acessos via protocolo HTTP, que é justamente o protocolo de internet. Então, por exemplo, quando você vai acessar um site, você coloca lá http://. Isso é um protocolo de comunicação entre sistemas web. E o Web Servlet, ele faz justamente isso, né? Então você consegue, por exemplo, falar, olha, nessa classe aqui, quando o usuário acessar por esse endereço, chame essa classe e chame esse método específico, ok? Então perceba que aqui eu estou criando, novamente, para o usuário, eu vou ter um DAO e eu vou ter um controller. E aí você tem que fazer isso para todas as suas classes, beleza? Então vamos aqui. Ó. Primeira coisa, antes aqui da classe, tem uma coisa que talvez vocês não possam não conhecer, que é esse @webservlet, que é uma annotation. E aí eu estou falando para ele, olha, dentro dos parâmetros, name igual usuários e vírgula, né? URL patterns, que é como se fosse, como que vai acessar esse método, como que o usuário lá no navegador, qual o endereço que ele vai acessar para chegar nessa servlet, nessa classe. E nesse caso eu coloquei user controller. O usuário vai ter que digitar lá na barra user controller, mas poderia ser, por exemplo, barra usuário, barra controle de usuário, enfim. Aqui é o que o usuário vai digitar lá no navegador, beleza? E aí a gente vai ter aqui, ó. Então, antes da gente continuar, é muito importante que eu vou lá no navegador justamente para vocês entenderem o fluxo do nosso sistema. Então eu vou abrir aqui o navegador para a gente poder visualizar. Aqui,
Perceba que a gente tem, olha, uma tabela no nosso navegador e por enquanto essa tabela ainda não tem nenhum valor, né, nenhuma linha. Por quê? Porque a gente só tem justamente os cabeçalhos, que é aqueles lá que a gente já tinha feito na nossa tabela e na nossa classe. E ele tem um link aqui, ó, add user. Eu vou clicar nele, ó, perceba que ele vai abrir aqui para mim um formulário que tem aqueles nomes. Esse User ID, ele nem é editável, porque o ID do usuário ele vai ser preenchido pelo sistema, né? Então eu coloquei lá para ser auto-incremente, ele vai ser preenchido pelo sistema, então não posso inserir. Mas aqui, vamos lá. First name, eu vou colocar primeiro nome, vou colocar Pedro. Segundo nome, José. Data de nascimento, perceba que eu já coloquei aqui, olha, que eu quero que a data dele seja dia, mês, ano. Então 10/10/2010. E o e-mail eu vou colocar aqui teste@teste.teste.com e vou submeter. Ele vai inserir e perceba que agora ele já voltou, ó, com o usuário que a gente acabou de cadastrar, Pedro, José, a data de nascimento, o ID dele aqui que ele inseriu lá automaticamente, o e-mail. E além disso ele tem duas ações aqui, ó, que é update e delete. Estão vendo? Se eu clicar em update, perceba que ele vai voltar lá para o formulário já agora com os dados preenchidos. Então, Pedro, José, a data de nascimento, e-mail. Então, o nome dele na verdade é Pedro José da Silva. E eu vou novamente submeter. Olha, perceba que ele já atualizou aqui o nome dele, olha, Pedro José da Silva. Então, esse update é justamente onde ele vai buscar um usuário específico para que na hora que eu carregar aquele formulário já está com os dados preenchidos. E eu posso também clicar aqui em delete. Ele já deletou lá no banco de dados, então perceba que esse usuário não existe mais na nossa base de dados. Então, basicamente, esse é o nosso fluxo. Você pode adicionar um usuário, você pode modificar um usuário, você pode deletar um usuário, além de ter que listar esse usuário, que é o que a gente acabou de fazer, né? Que tinha listado o usuário aqui pra gente, beleza? Então, como vocês já viram lá no navegador, o sistema ele tem aquele fluxo, né? Então, aqui, para fazer aquela parte do front-end, que tá bem simples, eu tenho aqui dentro dessa pasta páginas web, 3 arquivos, olha, index, list user e user, beleza? Este index seria a sua página inicial, então se você estiver usando algum modelo, aqui que vai estar a sua página inicial. Nesse caso, eu simplesmente coloquei, olha, user controller, perceba que esse JP for all, ele é justamente para redirecionar. Então eu estou falando, olha, eu quero que você vai para essa página /user controller, que é justamente o endereço para acessar o nosso servlet, que é essa classe aqui, user controller, beleza? E além disso, eu estou falando, olha, quando a gente está falando de protocolo HTTP, a gente tem o método post e o método get. Pelo método get, se eu quero, por exemplo, passar um valor, eu coloco ponto de interrogação e aí eu coloco o nome do valor, né, e o nome do parâmetro e o valor que ele vai receber. Nesse caso, o nome do meu parâmetro é action, de ação, né, qual ação que eu quero, e o valor que esse parâmetro vai receber é lista de usuário, ou list user, tá bom? Como eu disse, desse jeito que eu estou fazendo aqui, acessando a URL, ele vai acessar o meu protocolo HTTP pelo método get, tá bom? Porque a gente está acessando pela URL dele, né? Que é justamente esse user controle, e eu estou passando o parâmetro action com o valor lista user. Então aqui na controller, né? A gente tem o user controller, quer dizer que está vindo para cá, e a gente tem o método get, esse do get que é onde ele vai receber. Perceba que esse método get ele tem dois parâmetros, o método request e o método response. O método request vem todos os parâmetros que saiu do navegador do usuário, que veio do endereço, e o método response é tudo que você vai enviar daqui para o usuário. Então, request é a requisição que está vindo do usuário. Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma requisição. Olha, o que eu estou fazendo a requisição no user controller, passando como parâmetro para ele um action com valor list user. Então, tá vindo isso dentro do request. E quando eu quiser enviar alguma coisa para a tela, para o navegador do usuário, eu mando pelo response, que é justamente a resposta. Ok? Então, só recapitulando. Quando você acessou pela URL, automaticamente ele vem para esse método do get do meu controller, porque ele é um servlet e tem que ter esse método do get. É um método padrão. Chama-se sempre do get dessa forma que tá. Beleza? E eu estou falando, olha, eu estou criando uma variável que eu chamei de action e estou fazendo, olha, request, que é o que veio do usuário, pegue o parâmetro action, que é o que a gente acabou de passar aqui, né, pela URL, action, e ele vai receber o que veio aqui, que no caso é lista de usuário. Então, essa variável action vai receber lista de usuário.
E aí, baseado nessa ação, que eu vou controlar o que vai ser feito. Então, por exemplo, action, o que passou foi lista de usuário. E eu vou verificar, olha, a lista de usuário é igual a delete? Não, porque o que veio de lá foi list user. Então, se não é, ele vai para o próximo. Else, lista de usuário é igual a edit? Não, então vai para o próximo. Lista de usuário, action, é igual a lista de usuário, list user? Sim. Nesse caso, como é sim, ele vai entrar nesse if e vai fazer esse lista user. O que é esse list user aqui? A gente criou ele aqui em cima, olha. List user é lista user.jsp. O que é esse JSP? É justamente esse arquivo aqui, ó, JSP do meu front-end. E aqui que está o esquema. Aqui vocês precisam prestar um pouco de atenção. Então, beleza. Só para a gente recapitular. Se a minha constante listuser está recebendo /listuser.jsp, que é o endereço de um arquivo do meu front-end. Poderia ser, por exemplo, listuser.html, certo? Mas, vamos voltar lá. Então, o que eu estou fazendo? Olha, request.setAttribute. Eu estou criando um atributo, tá? Eu estou criando um atributo que vai ser entregue para lá no navegador, que eu falei aqui, olha. Um atributo chamado users, eu estou criando um atributo com o nome users. Eu vou atribuir a esse atributo, eu vou fazer esse atributo receber DAO.getAllUsers. O que é esse getAllUser lá na nossa DAO? Aqui, ó, na nossa DAO. O getAllUsers, cadê? getAllUsers, ele retorna a lista com todos os meus usuários, não é? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é criando um atributo que eu chamei de usuário, inserindo nesse atributo a minha lista de usuários que retornou desse método. E aí eu faço aqui embaixo esse view forward aqui, justamente para ele redirecionar para onde estava nessa nossa constante forward aqui, que é justamente o endereço listuser do nosso arquivo listuser.jsp. Recapitulando, quando o valor que veio do parâmetro for listuser, ele vai criar um atributo chamado users, né, de usuários, e vai atribuir a esse atributo a minha lista de usuário e vai redirecionar lá para a lista de usuário, para o arquivo lista de usuário.jsp, ok? Que é o que a gente está fazendo aqui. E aí aqui dentro dessa lista de usuário que está uma parte um pouquinho mais complicadinha, né? Então aqui, se você for reparar, ele é nada mais do que um arquivo HTML. Aqui ele tem algumas configurações que vocês têm que colocar. Nesse caso, esse C é para a gente poder fazer códigos básicos, né, de programação, if, for, esse tipo de coisa dentro do HTML utilizando o JSP. E além disso, você vai ter esse FMT aqui que a gente vai utilizar, já vocês vão entender. Isso aqui basicamente é como se eu estivesse fazendo os inserts. Então eu estou inserindo dentro do meu JSP essas duas bibliotecas, ok? Então vamos lá. Primeiro, aqui a parte do HTML eu não vou explicar, porque se alguém tiver dúvida, a gente tem vídeos aqui que entram com mais detalhes em HTML. Mas eu estou criando uma tabela dentro do meu body, dentro do meu corpo do HTML. Olha, uma tabela. Essa tabela ela tem aqui, ó, a tr, que é a topo, né, a head dela, que vai ter user ID, first, o nome das colunas, tá? Então, basicamente aqui é o que vai aparecer lá no nosso navegador. Vamos ver aqui, então aqui, ó. User ID, first name, last name, DBO, e-mail, action. E se você for reparar, é justamente o que está aparecendo aqui na nossa tabela, esses nomes daquelas colunas. Então, aqui é justamente para configurar. E além disso, a gente tem aqui embaixo, olha, esse ser for each. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um for que vai receber um parâmetro users. Mas de onde que está vindo esse users? Justamente do nosso controle. A gente não criou um atributo aqui chamado users, que a gente atribuiu a ele todos os usuários. Então aqui, esse for meio esquisito, mas é o tipo do for do JSP. Então eu estou criando um for que vai percorrer todos os meus users. Estou criando uma variável, por isso var. Eu estou criando uma variável que eu chamei de user aqui. Cada iteração do for, ele vai ter um user. Então, no primeira linha lá do meu banco de dados, olha, ele vai criar uma linha na minha tabela, no meu HTML, e eu vou inserir o user. Esse user aqui é justamente esse user que a gente colocou na variável, ponto, user ID, ou seja, vai mostrar o ID do usuário, user.first-last-name. E perceba que a gente está colocando aqui, ó, cout. Esse cout é justamente de saída mesmo, ele vai imprimir na tela, vai imprimir no navegador. Beleza? Pessoal, a ideia desse vídeo é ser rápido. Então perceba que algumas coisas eu estou passando meio rápido, justamente porque se você ficar com alguma dúvida, só você ir no Google, só você dar uma pesquisada que você consegue entender. E aqui aquele FMT, né?
que é justamente para formatar uma data, por exemplo, formato de data, que eu quero que ele fique apresentando lá dia, mês e ano. Então, eu quero que ele apresente a data nesse formato, tá bom? E por fim, na action, a gente tem aqui, ó, o delete e o editar. Perceba que a gente tem aquele action edit e a gente tem a action delete, né? Que é aquele valor que vai passar lá para controller, tá bom? Lembra que aqui a gente tem, olha, edit e delete. Então, esses valores eles vão através daqui, ó, edit e delete. E eu preciso passar um user ID, ou seja, o ID do usuário. Esse aqui, o que eu estou imprimindo é justamente o ID para cada usuário. Por isso que lá no nosso navegador vai ter uma linha para cada usuário e vai ter um edit e um delete para cada usuário com seu respectivo ID. Então, em cada linha, o edit e o delete com o seu respectivo ID para o usuário poder clicar e ir aqui para o controle. Então, vamos supor, quando o usuário clicar no edit, ele vai vir aqui, vai receber, o action vai receber edit, aqui na variável, ele vai verificar o valor é igual a edit? Sim. Então, ele vai entrar, vai converter o valor que veio do parâmetro user ID para inteiro e vai chamar o DAO.delete usuário, que a gente já fez ele aqui anteriormente, né? O delete usuário, que vai receber um ID, passando o valor do ID que o usuário já fez e retornando aqui novamente o valor com todos os usuários, agora já com o usuário deletado. Mesma coisa para o edit. Então ele vai editar, vai pegar os valores que veio do usuário, vai passar esse valor lá para o DAO e vai fazer o update desses valores. Beleza? Para o post é o mesmo esquema. Então toda vez que você, lá no formulário, olha, vamos aqui, ó, user JSP, ele tem um formulário, certo? Esse formulário, ele vai enviar pelo método post. Então quando ele vir para o controle, ele não vai vir para esse método get. Ele vai vir para o método do post. Esse do post quer dizer que está vindo o dado de um usuário, então ele vai pegar os dados que estão no usuário, no formulário, e vai receber esses dados aqui. Então ele vai fazer, olha, get request, get parâmetro first name, last name. Mas de onde que está vindo esse first name aqui, last name? Lá do formulário. Olha, a gente tem um formulário e esse formulário ele tem o nome. Olha, name, user ID, name, first name, name. Então esses são os nomes dos nossos parâmetros, tá bom? Uma outra coisa importante, quando você clicar lá no editar, ele vai trazer os dados. E perceba que aqui, ó, o valor, ele vai, se o valor existir, ele já vai preencher. Por isso que quando você clicar em editar, ele já vai trazer os dados preenchidos, porque aqui dentro vai estar justamente os dados daquele usuário específico. Então, quando você clicar no editar, ele já vai fazer essa inserção. Então vamos lá para o navegador. Vamos lá. Olha, quando eu clicar em add user, ele vai fazer o que? Ele vai trazer aquele formulário. Como eu não tenho nenhum usuário para mostrar, os dados veio todos vazios. Então eu vou preencher aqui, olha, Pedro, nome, Pedro Maria Oliveira, beleza? Data de nascimento, 15 do 12 de 2010. E-mail, teste, aqui @teste, mesma coisa, tá? E vou submeter. Perceba que ele já inseriu. Vamos olhar uma outra coisa antes de avançar. Uma coisa muito importante também, que é no banco de dados. Vamos aqui no banco de dados, vamos fazer uma busca. Eu vou vir aqui na tabela, né? Vou aqui um select nessa tabela. Ó, ele já vai trazer para mim aqui o select e eu vou executar essa consulta. Então vou vir aqui e mandar executar essa consulta. Perceba que é justamente o Pedro Maria Oliveira, né, com a data de nascimento dele, com o e-mail, que é justamente o que a gente acabou de fazer lá no nosso sistema. Então eu vou de novo voltar no sistema. Eu vou agora fazer o seguinte, ó, vou fazer um update. Pedro Maria de Oliveira. Então aqui não mais Pedro, é Maria de Oliveira. Vou substituir aqui, ó. Pronto, ó. First name Maria, last name Maria. Agora eu vou lá no meu banco de dados e vou novamente fazer aquela consulta. Vamos lá, vou fazer a consulta aqui do... Olha aí, já atualizou no banco de dados. Maria de Oliveira. Perceba que tudo já está sendo feito direto no banco. Ah, mas ele sempre mostra só um usuário? Você pode questionar. Não, vamos lá, novamente, voltar para o sistema. Aqui eu vou adicionar um outro usuário. Vou chamar de
João, e aí o nome é João de Deus, né? Sei lá, um exemplo apenas. 15 de outubro de 2000. E-mail, vou colocar o mesmo só para teste, né? Olha aí. Então, porque a gente não tá tratando ainda os caracteres. Então vamos lá, atualizar para ficar certinho. Então vou colocar João sem um acento para ele. Aí, pronto. Atualizei. Vou fazer a mesma coisa. Vou lá no banco de dados e vou executar a consulta novamente. Beleza? Para a gente ver como é que tá a execução. Aí, ó. Já apareceu os dois aqui, João e a Maria. Isso que é o legal. Que o que você fizer, instantaneamente ele já aparece no banco. Vamos testar a última coisa, que é o delete. Então eu vou lá. Eu quero deletar esse João. Ó, já deletou. Aqui, como a gente não fez nenhuma de confirmação, e se você olhar aqui em cima, ó, ele chamou o comando delete e passou o ID do usuário, que é o 8. Então por isso que ele já foi lá no banco de dados. Vamos lá no banco de dados agora. Vamos lá no banco de dados. Aqui. E aqui no banco de dados eu vou executar de novo a consulta. Pronto. O usuário João de Deus já sumiu do nosso sistema. Então, perceba que a gente já consegue fazer o CRUD completamente, né? A gente consegue listar o usuário, consegue cadastrar o usuário, a gente consegue editar o usuário e consegue deletar o usuário, beleza? Pessoal, esse vídeo pode ter ficado um pouco rápido, né? Até às vezes um pouco confuso, mas a ideia é que vocês peguem o código, esse vídeo seja apenas um direcionador que vocês consigam a partir dele criar os seus projetos. Então, não é o foco aqui entrar nos detalhes, entrar em cada funcionalidade. Ficou com dúvida em alguma funcionalidade? Só você pegar essa funcionalidade, colocar no Google que você consegue a explicação facilmente na documentação oficial, inclusive de Java, de JSP, beleza? Então foca nisso, na parte prática, e nas dúvidas vão fazendo consulta, beleza? Então, obrigado por assistir até aqui.